Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? A avó ouviu, né? Que uma intuição, tudo, ó. E vai fazer uma coisa diferente hoje. Eu espero que disso todos nós possamos, né? Tirar algo assim bem bom, né? Bem bom, vai ser bom sim, viu? A avó vai reagir a um filme, né? Que um de vocês indicou pra avó reagir. Que é o filme mais, como que dizem, né? Recente do gênero de terror. Ah, eu não vejo isso, viu? Não vejo. Mas a gente desse é capaz, porque dizem que não tem umas imagens tão feias, né? É mais normal tudo. É mais psicológico o terror, né, do filme. E daí vai abordar a prática do exorcismo, né? Então, é mais ou menos assim, né? Que no dia da execução de um assassino em série, passa esse mesmo, né? Ele passa por uma avaliação psiquiátrica, tudo, viu? E daí chega pra ele e ele diz: sou demônio, tudo, né? Ai. E ainda ele alega que antes do seu tempo acabar, o psiquiatra vai cometer 3 assassinatos, olha. Esse, imagine, se encontra com ele e ele fala isso pra você. Ai, ser humano tem que ter uma mente forte, né? Porque, olha, as coisas que acontecem, meu Deus. Então vamos ver. Olha, foi assim até agora, né? Esse do lado direito é o psiquiatra e o outro é o moço que recebeu ele na prisão, né? Onde está esse assassino em série. Antes de chegar nessa cena, mostrou um senhor, né? Que tinha um certificado, que não sabia do que era, e estava indo embora, pulou do prédio e tirou a própria vida, lamentavelmente, viu? Daí ele chegou agora, né? E nessa conversa ele falou assim: olha, oi, como é que você tá? Ele falou: ai, olha, bem-vindo ao lugar mais triste do mundo. Esse senhor falou pro psiquiatra. Daí ele falou assim: ah, não acha que eu gostaria de estar aqui, né? Daí o senhor falou: então por que você não assina? Porque ele tinha que assinar, porque se o moço, né, que foi condenado à morte, for constatado como incapacitado mentalmente, daí ele tem que ir para tratamento e não vai morrer, né? Mas esse senhor disse: assina logo e já termina com isso. Ele disse: não, o psiquiatra, não é assim que as coisas funcionam. E aí a gente já tira uma lição, né? Tanto na vida que a gente pode facilitar as coisas para o nosso lado, sobretudo dentro do trabalho da gente, né? E a gente diz: olha, o dia pode ser até ruim, mas foi o trabalho que me confiaram. Eu não vou abrir mão dele. Não se deve, viu? Então, se alguém confia um trabalho para você, ainda que tenha um dia ruim, né? Quem que não tem um dia ruim, né? Olha, no trabalho, tudo. Mas eles só são existentes, graças a Deus, né? Para tornar a gente melhor, viu? Só por isso. Tenha certeza disso, viu? Na graça de Deus. Ai, como é bom, né? A gente ter certeza de que aparece um desafio, esse desafio apareceu justamente pra gente se melhorar. Porque um trabalho que ele faz é auxiliar você a superar as provações, usando o intelecto ou conquistando o maior intelecto, né? Eu mesmo acontece com o emocionar. Você tem um certo emocionar? Será que com a bagagem que você tem, o equilíbrio que você tem, você dá conta de resolver aquele problema? Ou vai ter que se conhecer e expandir esse estado de presente, né? Esse estado presente de conquista interior para passar daquele desafio de forma exitosa? É uma pergunta, né? A gente sempre é convidado a se fazer perante as adversidades da vida, viu? Que coisa é essa, né? Graças a Deus, olha.
Então, vamos ver o que mais tem para vou falar para você. Olha, já se desenrolou aqui um pouco mais de coisa, né? Ai, olha. Aí eles começam, né? Para chegar nessa cena, eles foram caminhando mais dentro do presídio lá, né? E aí diz que esse senhor fala, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. Aí o psiquiatra fala, o professor que se suicidou ontem, um médico, era muito próximo de mim. Ai, olha, já começaram a fazer ligação, né? Querendo dizer que o que vem pela frente tem poder de acessar aqueles a quem você tem como caro, né? Você cuidado com a vida, convidar você a entender que deve temer o mal. O mal a gente respeita, né? Não convidando ele para viver dentro da gente. Ou quando você tem medo das coisas, você abaixa a sua vibração. E você deixa de exercitar e restrita a confiança no desígnio de Deus. Viu? Mas aí no firme já está falando isso. Olha, as coisas têm relação. E a avó não tira o mérito de que isso possa ser um fato. Mas não é uma coisa sobre a qual você nada pode fazer. Isso eles não explicam no firme. Capaz nem sabe, né? Então, daí ele fala, né, que a sentença tá para 11 da manhã. Daí ele disse, mas eu preciso de privacidade. Daí o senhor fala pro psiquiatra, olha, tá num lugar bem isolado, não se preocupe com isso. Só que eu vou avisar você. Aí chegou nessa imagem que você tá vendo. Eu já vou avisando você, viu? Do que? Olha, esse é um gênio, é um mestre em manipular as coisas, as pessoas. E ele vai dar um nó tão grande na sua cabeça, viu? Que ele vai fazer você pensar que o assassino não é ele, é você. E como que dizem, né? Esse psiquiatra não tem muitas dessas coisas de acreditar. Ele vai realmente vendo que vai encarar alguém com problema psiquiátrico. Ou alguém manipulador que merece mesmo, né? Segundo a lei deles, passar pelo sofrimento da pena de morte. Mas então vamos ver como que se desenrola isso, né? Pronto, a avó viu agora, né? Até no minuto 11:37. Olha, que situação, né? Então, ele estava indo ainda, né? Para o lugar onde está esse senhor aí. Daí ele disse que ele está se fingindo. Olha, ele está se fingindo. E aí, o psiquiatra disse... O professor Fischer discordava, que era o professor dele, que era quem vinha tratar esse homem antes, né? Conversar com ele e tudo. E o que ele dizia? Ele dizia que tem que considerar que pode ser algo psicótico, como pode ser algo psicogênico, né? Que a diferença é que um é no cérebro, o outro tem origem no emocional, né? Estresse, né? Mental, tudo. Daí o moço do presídio, né? O diretor falou, olha, ele vai engambelar você também. Viu? Você é psiquiatra, sabe demais para conseguir se proteger. Viu? E isso leva a gente a uma reflexão, né? Quantas vezes a gente se baseia muito mais no conhecimento que tem, intelectual, né? E vai para uma batalha desconhecida sem as devidas ferramentas. Olha o problema. Aquilo que é de César dá a César, aquilo que é de Deus, né? E do mundo espiritual, a gente não deve subestimar, viu? Não subestime, que nem que a avó falou. Não deve se temer, deve se respeitar. E respeitar é conhecer seus limites e andar dentro dele, viu? Importante isso. Daí, né, o estudado, né, como que a gente às vezes se torna orgulhoso do estudo que a gente conquista, né? Não seja assim você, viu? Sempre mantenha a humildade, porque quanto mais conhecimento você tenha, mais humilde você deve ser,
viu? Porque assim se converte em boa ferramenta na mão da espiritualidade superior. Quando você se acha o todo-poderoso, então você está se fazendo capacitado baseado no você mesmo. Você está sozinho. Ah, mas tanto tempo que eu passei estudando. Não é nada no relógio da eternidade. Nem aqui na Terra é muita coisa. Porque quanto mais você estuda, mais perito você se torna em menos coisa. Ó o problema. Porque você vai se especializando, né? Então, não deixe o orgulho cegar você, que tem bastante estudo. Viu? Ele já disse, pô, homem olhando bem dentro dos olhos dele, ele falou assim, olha, descobrir a verdade por trás da mentira é aquilo para o que eu sou pago. Chamou para ele a responsabilidade. A gente deve, né, ter autoconfiança sim, mas sempre recordando que por mais fortaleza que tenhamos construído, o muito sem Deus não é nada, viu? O muito sem Deus não é nada, não é nada. Então vá caminhando, sempre segurando a mão de Jesus. E aí é onde você vai estar orando, vigiando, é onde você vai ter, né, paciência, humildade, tranquilidade. E não vai deixar se envolver por competição, porque é isso, né? Às vezes você tem mais conhecimento, você vai lidar com um paciente, por exemplo, e ele tem menos conhecimento, mas aquilo que ele fala às vezes tira você do seu equilíbrio, harmonia emocional, mental. E aí onde você tinha bastante conhecimento, não ajudou muito, né? Já que aí é outra matéria. Mas aí você fala, mas o psiquiatra tem que ter equilíbrio. Ele é um médico que fez uma especialidade. Ele estudou muito, como diz, né, as letras da terra. E isso não significa que necessariamente ele, durante esse trabalho, procurou se conhecer. E aí é outro conselho, né? Em tudo que você faz, quanto mais se avança, busque solidificar o seu espírito na luz. Porque vem as provações. E quanto mais você vai, como que dizer, né, aumentando o poder de agarre da personalidade humana no seu espírito, mais frágil você se torna, porque a matéria sente dor. E quanto mais, vó, mas eu não devo então associar eu com a matéria? Não, porque você é o espírito. Você se associa o seu corpo com a roupa que você veste? Não, vó, a roupa eu visto, eu lavo, depois visto outra, eu não sou aquilo. Faça o mesmo com o corpo. Viu? Então, aí continuou, né? O firme, que a avó tá falando pra você, né? Então, o psiquiatra entrou e disse, eu vou me apresentar pra você. Olha, pra surpresa dele, o preso falou tudo da vida dele. E que currículo extenso que esse senhor tinha, né? Já impressionou ali. Imagine, o cara tá preso, não sabe do você, e não sabe nem coisa que gente que tá escrito, que coisa que não tá escrito, que gente nenhuma pode ler, né? Porque do seu currículo, alguns sabem, né? Primeiro que ele lá dentro não tinha acesso a isso. Já impressionou. É segundo que ele falou certamente coisa lá que não estava nem escrito, né? E olha como que é o espírito incorporado de verdade. E sobretudo esses, né? Eles não se importam em dar prova de que está incorporado, sobretudo se é parte da estratégia dele, de colocar você subjugado. Então, essa habilidade, ou essa
Se você tem mediunidade, né? Mas se você não tem, essa oportunidade de estar de cara a cara com os espíritos deve sempre ser compreendida como oportunidade santa e bendita de melhora íntima. Se você vai com outro objetivo, a sua própria sintonia vai encaminhar você, até se o terreiro é bom, se a casa espírita é boa, se o ilê é firme. Num dia em que alguém lá dentro não está firme e acaba dando passagem para outra coisa. Ah, mas é um médium tão perfeito. Não existe isso, minha neta. Existe trabalhadores da última hora. E quanto mais você foca numa coisa, às vezes menos investe tempo treinando outras. Viu? O que se converte em porta de entrada. Orai e vigiai. Jesus não disse isso de à toa. Que você não deixa as coisas se tornar a porta de entrada. Porque quando se torna, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí não fica bom, né? Não fica bom para ninguém. Olha, escute o que a avó está falando. Vai buscando se conhecer cada dia, para que não exista acesso fácil ao que você pode entender como porta aberta para o seu mental, para o seu emocional, para o seu intelectual, baixa sua autoestima, subjuga você. Viu? Aí ele já impressionou. E aí deixou uma questão dentro da cabeça do profissional da saúde, né? Que era o psiquiatra. Como que ele pode falar isso de mim se ele não teve acesso a alguma coisa diferente tem aqui? Daí o espírito, né, incorporado falou: vão fazer autópsia do meu corpo depois. Para que isso? Órgão para um lado, órgão para o outro. Daí para que? Como se eles não soubessem a razão da minha morte. Daí o psiquiatra falou: quem sabe não é para ter certeza que você morreu? Não sei, tô jogando aí, né? Daí ele mudou de assunto, ele falou: olha, eu vim porque, como você sabe, o Dr. Fischer, né? Que era o que vinha antes, que era o mentor desse psiquiatra, que era mais professor dele, né? Então tinha supostamente mais sabedoria, tudo. Daí o espírito falou: já sabia, ele morreu de suicídio, foi eu que fiz ele cometer suicídio. Olha. Aí imagina você no lugar desse profissional. Gente, ele não aconteceu recentemente, ninguém aqui conversa das coisas de fora com os presos, quanto mais esses que já estão encaminhados para a pena de morte, né? Você ia ficar impressionada, não ia? Ah, você ia sim, viu? Por isso, diminua a sua sensibilidade para ficar impressionada com as coisas do mundo espiritual. Porque pode ser uma porta de entrada para subjugar você. Viu? Existe espírito do bem, existe espírito que não compreende a luz que carrega. Existe acordo. É temporário, né? Entre alto e baixo. No baixo circula os guardiões. No alto, o que a gente chama de... Como é que dizer, né? Dentro de algum discernimento religioso, espírito da direita. E em constante trabalho para o avanço, né? Moral, espiritual, próprio e do outro, porque todos têm o instinto de amar e de praticar a caridade, né? É o instinto que a avó falou outro dia. Que o corpo tem um instinto de sobrevivência e o espírito também, mas é um espírito, mas no espírito é um instinto de evolução, né? Em tudo ele quer fazer o melhor que pode, com aquilo que tem onde foi colocado. Se você se sente mal, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa para você,
Aquele sentimento não é que o outro fez o mal e que você gostaria que ele fizesse diferente. Isso a sua mente tenta convencer você e o seu corpo acredita. Mas você se sente mal porque você podia amar. E era um convite para isso. Mas, por rebeldia, não o fez. E você se sentiu mal. Por não ter feito o melhor que podia haver feito. Com aquilo que já tinha conquistado, né? A gente já vê, não tem muita conquista, morar. Mas a pouca que tem já dá para ir longe. É quando você não faz, é o seu espírito que fica assim, um pouco distante da matéria. E você se sente mal. Olha. Se você acompanha a avó nos lembretes da arma, a avó falou isso já, explicou bem, né? Que coisa boa é essa. Aprender, né? Com os mais velhos, tudo. Ai, gostei. Então ele ficou impressionado, né? O psiquiatra. Ai, meu Deus, olha que coisa é essa. Ele já sabe do que aconteceu lá fora. Daí ele falou, você não gostava do Dr. Fischer? Ele disse, eu não gostava dele. Mas de mim você gosta. Ele disse, você menos ainda. E por que você fez isso? Porque eu queria que você que viesse. E resolveu, ó, você aqui. Matei ele. E você tá aqui. Agora, vocês às vezes levam, né, a gente a entender que o espírito pode fazer o que quer, quando quer. Não é assim. Viu? Não é assim. Não pode um espírito falar, vou fazer isso, acabar com a sua vida, não sei o que. Não é assim. Viu? Os espíritos, tanto da luz, né? Tem o alcance que a gente dá para eles, por meio da oração, né? Os espíritos da luz podem chegar na nossa vida, auxiliar com bom pensamento, com bom direcionamento, né? Mas por quê? Porque a gente deu a eles as ferramentas. Eles não podem vir interferir no seu livre-arbítrio. Você está plantando, você vai colher. Você é espírito imortal. Tudo gera aprendizado. E eles estão sempre ocupados com aqueles que com eles se conectam em pedido de auxílio. É como você, né? Você está trabalhando lá. Você vai continuar fazendo o seu trabalho. Se alguém te liga, você vai responder a ligação. Vai pedir a alguém, olha, vai, faz isso para mim, por favor, eu preciso. Você fala, tudo bem. Não tenho problema em fazer isso. Eu mesmo falei que quando você precisasse, você podia me chamar. Então eu faço sim com bom gosto. Os espíritos da luz são assim. E os das trevas também, né? Mas a diferença é que os da luz estão ocupados com os trabalhos deles. Os da treva estão sempre procurando uma porta aberta. Ó o problema. Não seja você porta aberta, viu? Olha. Porta aberta às vezes pode ser uma boca aberta, né? A gente que fala demais. Até o que não deveria. Cuidado. Então, a avó está querendo dizer que tudo aquilo que entra na sua vida pode ter certeza. Nem que seja por você ter descuidado de manter a sua vibração equilibrada, em harmonia, que você acabou chamando aquilo por você, né? Em termos de ter estabelecido a sintonia com aquilo. Por isso, quando você vai trabalhar, pensa coisa boa, viu? Quando alguém faz uma maldade para você, pensa que aquela pessoa está na escuridão e por isso tropeça. E o que falta no mundo é você acender sua luz. Releva, perdoe, tenha paciência, pensa que você não é melhor. Naquilo você é capaz, mais treinada, mas em outras coisas você não é. E precisa da misericórdia. Seja misericordioso também. Viu? Que é importante isso. É tudo. Daí o psiquiatra pergunta, então por que você quer que eu esteja aqui? Você não gosta de mim também? Ele falou, realmente eu já disse a você que eu não gosto, eu quero que você esteja aqui porque eu quero que você faça algo para mim, eu quero que você escreva a minha história. Falou. Quem que você acha que quem que você pensa que você é? Por que você acha que eu vou fazer? Você é Deus? Olha, o espírito trevoso ali falou um pouco mais grosso, né? Ele falou sério, falou assim, olha,
se você for ficar zoando comigo, eu vou acabar com essa sessão aqui agora. Se você ficar fazendo pergunta estúpida. Olha, como que eles também, numa hora, eles falam sério, né? E você nunca ameaça ninguém se você não der conta de fazer aquilo, porque a pessoa deixa de respeitar você, né? Você fala pra criança, pare de fazer isso, senão eu vou puxar sua orelha. Ela não para, você não puxa a orelha, perde a autoridade. A avó não estimula ninguém à violência, né? Mas saiba o que dizer às pessoas, porque a lei é assim, né? A lei fala, se você rouba, você vai pra cadeia. Só que quando você rouba, você não vai pra cadeia, você continua roubando. Ó o problema. Por isso que o crime do colarinho branco se perpetua no Brasil, né? Ainda que algum vá pra cadeia, já rolou tanto dinheiro nos bastidores que pagar alguém para sortar, alguém bom, né? Não é muito custoso para aquele lá. Mas eles não sabem com quem eles estão estabelecendo afinidade, lamentavelmente, viu? E para onde é que vai parar? Vai. Toda maldade que você faz é uma plantação cuja colheita chega mais cedo ou mais tarde. Se você está escutando a voz e trabalha com política, uma coisa certa pode cobrir uma multidão de pecados. Então se arrependa. E faça o melhor para os outros. Não priorize você mesmo. Não ganhe vantagem nenhuma indevida. Pega lá o seu salário, que é justo, e se contente com isso, que já não é pouco, né? Saiba se contentar com isso. Mas se eu não fizer esquema, vão tirar eu. Que tire. Antes você está fora, e inteiro de que está dentro, e todo estropiado espiritualmente. Porque saindo do corpo, você vai encontrar com a colheita de tudo que você plantou. Às vezes até na forma de treva, na sua luz. Viu? Do outro lado, o lugar que você vai está diretamente relacionado com a luz ou a treva que você foi somando no seu espírito com aquilo que você foi decidindo pensar, sentir em relação ao que acontecia. Viu? Tudo. Então ame sempre. Daí, ele ficou brabo quando ele falou, essa pergunta é uma pergunta muito estúpida. Se você for por aí, eu termino com a sessão. Daí ele falou, beleza. Se você terminar com a sessão, eu vou dar como insuficiente para tomar uma decisão que seja favorável para você, continuar vivo. E aí você vai morrer. Como se ele dissesse, né? Vamos ver então. Aí ele falou, eu não morro, porque eu sou um demônio. Gente, ele finalmente revelou, né? Não morro, porque eu sou um demônio. Daí ele disse, você tem nome? Olha o problema. Daí ele disse, depende. Eu posso te chamar de James? Ele falou, não, eu trabalhei muito, né? Para chegar ao ponto de conquistar a possibilidade de estar sendo chamado de Dr. Martin. Ele falou, pronto, então eu chamo você por aquilo que você trabalhou muito para conquistar, e você me chama de Alteza Senhor o Príncipe. Olha. Não, aí ele falou assim, e você me chama pelo meu nome então. Daí ele falou, que eu vou estar lembrando, né, das coisas que já assistiu no filme para contar para você. Daí ele disse assim, não, me chama de Dr. Martin. Ah, é? Tá certo. E você vai me chamar pelo meu nome também? Sim, Eduardo, que era o nome, né, do aparelho, né? Daí ele ficou assim, ele explicou, né? Ele falou, não, esse nome aí é o nome do corpo anfitrião. Olha, aí passou bem, né? Para as pessoas que estavam assistindo, o conhecimento verdadeiro, que ali tinha um espírito
e que estava num corpo e que era anfitrião daquele espírito. Viu? Então, explicando da mediunidade, né? Que ela sim existe. E tantas coisas, né? Mostra a realidade, mas algum faz questão de não ver, né? Para manter a crença naquilo que é conveniente. Você não tente insistir em manter a crença no que é conveniente, cegando o seu intelecto para ver as coisas como elas são, porque só vai atrasar você. Pronto. Daí ele falou assim, então pronto, se você quer que eu chame você do nome que você trabalhou para você conquistar, você chama eu do nome que eu também trabalhei para conquistar, que é Alteza Senhor o Príncipe. Daí e essa imagem que a avó pôs para vocês aí, né? Ele já está dizendo, não vai rolar. Não vai rolar. Que não vai rolar, como dizem os jovens, né? Eu não vou fazer isso. Ele disse, tá bom, então. Então, já que eu vou chamar você pelo seu primeiro nome, você pode me chamar pelo meu primeiro nome, que é o nome que meu mestre me deu. E aí ele vai falar o nome dele. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha como que a pessoa que escreveu esse filme já entendeu que também existe hierarquia do outro lado. Ele também tem um mestre. E esse nome quem deu a ele foi o mestre dele. E que esse não é o nome verdadeiro dele. Já dá para remeter que é um espírito que desencarnou, que entrou para um determinado agrupamento que tinha um pensamento similar ao dele, que ele cultivou durante a vida encarnado. E aí ele foi parar, né, naquele agrupamento, umbralino com certeza, né, denso com certeza. E teve um mestre, e esse mestre levou ele, né, como que diz, a adquirir o conhecimento, a adquirir essa identidade que é a que ele tem hoje. E ele falou, meu nome é Neferiamos. Daí o psiquiatra falou, Neférios. Sim, é aquele que faz as coisas nefastas. Não, mas isso aí não é um nome. Ui, aí deixou o espírito brabo, hein? Isso aí não é um nome real. Falou pro espírito, olha. Daí o espírito falou para ele, olha. Não é o nome quem diz que não é o nome? De acordo com quem que isso não é o nome? O Nazareno não inventou o nome? Não era Cefas o nome do outro, chamou ele de Pedro, tirando não sei da onde? E aí a pessoa inventa que até que usa e vira nome. O psiquiatra falou assim, eu vi que você ficou um pouco na defensiva aí, hein? Daí o espírito falou, o nome é importante. O nome é importante. Tem poder. O nome deixa que todos saibam quem somos. Olha, ele ficou sério, né? E você não seja assim, viu? Uma pessoa que o nome é tudo de valor que você consegue conquistar e que você consegue ter. E aquilo para o qual você quer direcionar as pessoas a ver e a compreender. Porque isso só vai colocar você numa posição específica. Ah, avó, mas é um status que eu conquistei. Mas não deve ser aquilo que te define. Mas o Exu Giramundo falou que eu sou aquilo que eu faço. Mas ele quis dizer que se ele não pratica o mar, não chame ele de mardoso. Nesse sentido. Mas você não é aquilo que você faz, você é um espírito de luz, que ao construir um monte de capa de formatação filosófica, cultural e, como que dizer, né? E psicológica, você foi criando uma personalidade. E essa personalidade vestiu a sua luz. E quanto mais limitação você joga, definindo quem você é baseado no que você compreende do mundo externo, que é o mundo ilusório, mais você fica preso naquela densidade, aonde aquela personalidade, digamos um personagem do teatro, pode existir. Então, se você é um personagem, precisa existir um teatro.
E dentro desse teatro, que é o planeta Terra, tem as suas interações. Então, quanto mais você se define como aquilo que você é no mundo da ilusão, mais você tem que permanecer lá para continuar sendo Argo ou Arguém. E esse Argo ou Arguém vai sempre ser em comparação com os outros, porque tira todo mundo do cenário, você já não é mais nada. Porque o seu nome tem valor baseado no ambiente onde o valor foi construído e onde as pessoas dão valor para ele. Pensa no dinheiro. Dar um cruzeiro para você hoje não vale nada, mas para o povo daquela época valia muito. Dar 1.000 cruzeiros para você. Antes valia, olha, 1.000 cruzeiros. Hoje é R$1.000 que serve para você. Viu? Mas você tira todo mundo que usa o real, bota todo mundo que usa o cruzeiro, né? Volta no tempo, o real não vale nada. Dar R$1.000 para ele não serve de nada, que nem dar 1.000 cruzeiros para você hoje não serve de nada. Então o valor, ele existe dentro do cenário teatral de ilusões em que nos inserimos para o propósito do autoconhecimento, né? Daí você fala, eu sou isso, olha quantas coisas eu conquistei, olha quantas coisas eu tenho. Daí você vai perpetuando a prisão do seu espírito dentro daquele personagem que só existe no mundo da ilusão, num contexto onde outros precisam, como que dizer, né? Compartilhar do entendimento do que tem valor daquilo que não tem valor. A avó explicou basicamente em alguns minutos a prisão da matéria, em que esse espírito se encontra muito, como que dizer, preso, profundamente identificado. Vê que não é ninguém que está prendendo ele. Ele diz, os nomes são importantes. E a avó não tira a razão dele. Mas para quem é importante? Para quem dá importância para aquilo. Viu? E o próprio médico diz, olha, eu trabalhei para conquistar, me chama de Dr. Martim. Então é errado fazer isso, avó? Não é errado fazer as coisas. O engano está no apego que você desenvolve com aquilo que você faz. Por quê? Porque causa sofrimento. É o apego que causa sofrimento, já dizia o Buda. Ai, tanta coisa que tem, né? Você não lê, você leva um dia de cada vez atrás de tanta coisa, mas não cria fortaleza interna, não aprende o desapego, não alcança equilíbrio e harmonia íntima. No tempo que foi convidado a fazer isso. Olha o problema. E a gente só foi 11 minutos de vídeo até agora, olha. Tem 1h30 por aí. E a avó vai tentar, sim, passar para você direitinho todo o aprendizado que às vezes pode até retirar desse filme, né? Que foi feito de maneira que eu acredito que houve estudo, viu? Até do conteúdo espírita, né? Na graça de Deus. Então, fique alerta, porque o propósito da encarnação, Deus impõe a encarnação para cada um, segundo o seu avanço, né? Moral, intelectual, psicológico, vibratório, aonde você estava, né? Naquele momento da sua evolução espiritual, de nível vibratório, vai para aquele planeta e entra naquele teatro. Mas não é para você ficar mais presa à personalidade. Antes é para você aprender com ela, se desapegar e se tornar um espírito liberto, que é o que aconteceu com os grandes mestres da humanidade. Se libertaram da roda de Sansara. Viu? Nesse planeta ou em outros. O Argum nem entrou, né? Mas que coisa mais profunda é essa, avó? É o propósito do estudo, né? Se aprofundar no autoconhecimento. É que é bom, né? A gente se dedicar tempo para isso. Então, como recado,
Você não veja importância naquilo que não é importante. O seu nome não é importante. O que você conquistou até hoje não é importante. Fora da realidade, aonde dão importância para aquilo. Recorde que muito mais que qualquer coisa que você pode ser dentro do mundo da ilusão é você reconhecer ser filho de Deus. É ir tirando aos poucos as capas de, como quer dizer, engano que você foi tornando filosofia de vida. Viu? Erros que a gente toma por verdade. Né? Informação que a gente dá valor e se converte em crença. E a gente passa a defender aquilo. E viver debaixo daquela mesma lei, debaixo daquela mesma régua. E mais vale que você, né, escolha para si próprio uma lei que é aquela passada por Jesus, né? Porque aí você não fica limitado no ilusório, viu? E o Evangelho de Jesus, olha, é a porta, né? A porta estreita, né? É estreita porque passa de um. Passa de um. Então você tem que se libertar de tudo. E se despir de tudo. E entrar na porta estreita. Viu? É o desapego. Então vamos ver que mais esse firme pode ensinar pra gente, viu? Vamos lá. Olha como que passou o tempo e você nem percebeu, né? Parece que eu estou falando contínuo, mas depois voltei a assistir um pouco. E agora já chegou no minuto 23, viu? Que a avó vai reagir aqui para você um pouco do firme. Desde o minuto 11 até o 23. Daí ele diz assim, né? Ele falou assim: olha, antes de você sair daqui, você vai cometer 3 suicídios. 3, como que dizer, né? Assassinato. Homicídio. Daí ele disse: eu quero que você fale dos que aconteceram. Não fica, como que ele disse, eu não acreditei, né? Daí o Espírito falou: eu cometi muitos, desde os tempos antigos. Daí ele disse: não, quero saber como é Edward, né? Que é o corpo que ele estava ali agora, né? Daí ele falou: 11 suicídios, 6 eu fui como condenado, né? 1 eu fiquei suspeito e 4 vocês nem têm capacidade de imaginar. Daí ele falou: e como que você se sente? Daí ele disse: ai, que pergunta estúpida sua, né? Porque eu me sinto muito bem. Quem não se sente bem é o corpo. O médium, né? O Eduardo. Daí ele falou como se estivesse falando com o médium, né? Com o Eduardo. Ele falou: por que você faz se você não quer? Daí o Espírito falou: você acredita em possessão? Daí ele falou que não. Daí ele falou: mas então se você não acredita em possessão, não adianta seguir conversando com você, porque tudo que eu falar aqui vai ser em vão. Daí o médico falou: importa que você acredite, porque tinha que continuar a conversa, né? Daí ele disse: não é crença. Nós temos conhecimento, a gente sabe. Olha a pergunta que o psiquiatra fez. Então, quando que você possuiu o Eduardo? Daí ele disse: não é assim que funciona. Quando possuiu. É um processo. E aqui eu vou querer fazer um parêntese para você entender, né? Ele fez uma previsão inicialmente, né? Antes de você sair daqui, você vai ser um assassino, né? Daí ele, na conversa, soube separar bem, ó, e tem eu e tem o médium, né? O corpo. E daí ele disse: você tem que acreditar em possessão. Daí o médico meio que, para jogar, né, a ideia de que era um jogo de múltiplas personalidades, falou: tá bom, não importa que você vai falando aí.
Daí ele explicou bem, isso aqui não é crença, olha, a gente sabe o que a gente está fazendo. Ele perguntou quando, daí ele falou, vai um processo. Então, o que a avó quer falar para você é que tudo é processo, né? Dizem que se você colocar um sapo numa água fervendo, ele tenta saltar fora. Mas, se você deixa ele lá e vai esquentando devagarinho, ele nem percebe e numa hora que ele menos espera, ele está cozido. Então, tenha consciência de que as coisas não acontecem do dia para a noite. E quando você faz pouco caso do que não deveria fazer, hoje, amanhã, depois, quando abre os olhos, está num lugar bem feio. Viu? Então, orar e vigiar é você se policiar. Não acha. Ah, não escovei o dente hoje. Ah, não está doendo amanhã. Não escovei ontem. Ah, não está doendo hoje. Quer dizer que não tem problema não escovar o dente. Ai, que inteligente que eu sou. A mesma coisa é com a higiene espiritual. Pense coisa boa. Fale coisa boa. Procure sentir coisa boa pelas pessoas. Ah, mas não merece, vó. Ninguém precisa merecer, porque o perdão faz bem pra gente, muito mais do que faz pro outro. A compaixão também, viu? E aí ele está falando, é um processo. E você sabendo disso, você não vai cair no conto do vigário, né? E aí ele explicou, a gente vai aumentando a tentação, a gente aumenta a duração dela e a intensidade. E a gente vai degradando a equidade moral da pessoa. Olha, você perde referência. Mas ontem eu era uma pessoa tão boa, como que eu posso ter gritado com fulano daquele jeito? Como eu posso ter agido daquele jeito naquela situação? Ai, você se arrepende. Mas antes de se arrepender, se corrigir, né? Não vai atrás de ver o que estava errado para consertar. Daí, você não treina o que está destreinado no você, você se mete de novo em expor-se a ambientes e situações aonde você tem fraqueza, não consegue superar e outra derrota te abraça. E derrota após derrota, já seja num diálogo com alguém, ou seja em uma situação de competição, você vai definhando por dentro. E você nem percebe, mas há algum tempo já que você não estava andando com Jesus. Viu? Então, eles vão aumentando a tentação, a duração dela e a intensidade. Mas é como que dizer, né? Chega um pensamento na sua cabeça, faz isso porque isso é certo. Faz isso porque isso é o correto. Mas no fundo, você está sentindo gozo naquilo. E esse pensamento está servindo como justificativa para você permanecer no gozo. Ali mesmo você está sendo possuída. Viu? Não por um espírito, mas pela maldade em si, né? Porque o diabo é a representação do mal, né? Ao qual você vai cedendo pouco a pouco, em troca de acessar a droga que tanto te satisfaz. Pode ser uma comparação com os vícios, né? Aos quais nos submetemos e nos subjugam. Esses vícios podem ser tanto de coisa física, mas também coisa emocional, né? Quem não tem um vício de se sentir por cima, de se sentir privilegiado, de em comparação estar por cima, né, dos outros. Tudo isso é vício, não é só açúcar, sal e trigo. Viu? Cigarro, álcool, droga, não é só isso que é vício, não. Existem muitos vícios, muito sutis, né?
sobretudo no campo da intelectualidade, que nos remete à experiência de gozos sem os quais vamos ou fomos nos educando a necessitar para viver. Ó o problema. E o apego vai querer ter de novo. Amanhã e depois da manhã eu manter isso. Só que a sabedoria de Deus que te colocou na encarnação fez você existir dentro de um ciclo que na existência corporal é bem curto, 80 anos, por aí. É uma média, né? E aí você vai ter que se ver em situação de desapegar do corpo que vai envelhecendo, da imagem perfeita que você adora, dá valor, com a qual se identificar. Leia do engano, viu? Tudo isso é o caminho da ilusão, aonde tem gente muito mais forte que você, encarnada, sobretudo, e sobretudo desencarnadas. Desencarnada, é verdade. Tem sim. E nesse teatro, a sua força é aquela que você conquistou. Bem pouca, comparado com quem passou mais tempo, né? Construindo o seu castelo ilusório. E aí você vai para onde? Ser escravo lá no umbral. Olha o problema. Então é um processo, e sabendo disso, vigiai e orai. Daí o psiquiatra disse, tudo isso que você falou só mostra um monte de historinha que não me parece ter muito foco. E ele respondeu rápido, temos mais foco do que você pode pensar. Sem que ninguém percebesse, a gente direcionou a infância desse rapaz. Instruímos os pais a comprar um presentinho, a mimar, a fazer ele necessitar das coisas que não era preciso. E aí até que ele comprou aquele Ouija, tabuleiro do Ouija, né? Que é que nem o brincadeira do copo, mas tem letrinha, tudo. Daí a gente já falava ali, mas ninguém foi percebendo, todo mundo dizendo as coisas que ele faz é coisa de criança, é coisa de adolescente. E a gente foi colocando ele para ser cozido, né? Nas próprias escolhas e no gozo que dela surgia, os quais aprendeu a necessitar. Olha, isso é o que a avó está interpretando naquilo que foi falado, né? Para você, né? Entender bem as coisas entre linhas, né? E receber dessa forma um lembrete da alma. Olha que coisa boa. Daí ele disse, controlar um corpo vem em graus, né? Primeiro a gente começa com tentação extrema, que você olha aquilo, você dá água na boca, né? E aquilo vai me causar uma satisfação muito grande. Às vezes a pessoa tem satisfação em coisas que outro nem entende, que é, por exemplo, ganhar uma discussão. É o outro admitir que ela é boa, que ela é bonita, que ela é forte. É ela conseguir aquilo que acha que sozinha não consegue, convencendo o outro de maneira manipuladora. É a tentação, que causa o gozo, que passa por ser a falsa impressão de estar no controle. Olha o problema. Desse jeito. Então, depois da tentação extrema vem a obsessão, depois a infestação, depois a possessão e depois subjuga a pessoa.
Ele foi explicando, né? Daí ele falou, esse corpo, o Edward está totalmente subjugado. Ele pertence a nós. Daí o psiquiatra perguntou, nós? E olha o que ele falou, todos os que residem no embaixo. É um brinquedo que nos deu o nosso mestre. Daí ele disse, olha, vamos conversar sério aqui. O Dr. Fischer, que supostamente você fez se suicidar, né? Ele estava pensando que você é louco e ia te surtar, porque não pode matar um louco, né? De pena de morte. Daí ele falou, eu quero ser executado, você não está entendendo. A gente não precisa mais de ser médium. E você se cuida. Ele falou, se a sua ameaça demoníaca me assustaria se eu não fosse ateu. Daí o espírito ficou assim, né? Para explicar para ele, você acha que isso basta? Você ser ateu, a gente não vai ter acesso a você? Fala sério, você acha que isso basta? É como o homem é egoísta, né? Que nem diz no livro dos Espíritos, um sopro pode derrubar o homem, um sopro de Deus, né? E um sopro de Deus está incluído nas obras da criação, né? O lado positivo, o lado negativo, dentro do teatro, né? Se eu entro no seu jogo e você tem muita prática nele e a gente joga uma partida, quem que você acha que vai ganhar? Me diga só. É você. E aí você vai me engambelando tudo até que você ficou funcionário seu, escravo, né? Em outras palavras. E a depender da sua moral e do seu escrúpulo, o fundo do poço é o limite. Para outros o céu é o limite, né? Mas o fundo do abismo é o limite. Não há limite da maldade que você possa fazer, uma vez que eu esteja subjugado. Então, vocês cuidado com aquilo que vocês chamam de necessidade. E cuidado com dizer como eu gosto a prisão do mundo material pelo número de prazer que pode me oferecer. Mas é o mesmo que dizer como eu gosto de jogar esse videogame. Quando eu entro nele, eu me sinto num novo mundo. E outra pessoa. E me proporciona acesso aos gozos da existência dentro do jogo. Só que a hora que você desliga o computador, você volta a ser você mesmo. E todo o tempo que podia ter usado como aprendizado para ver que aquilo era um jogo e você é outra coisa, você não usou. É para isso que a avó está alertando você, viu? Fazendo o reacting, né? Desse, como que diz? Filme, né? De terror. Olha. A avó topou porque não é um filme que mostra coisa feia demais, né? Bastante ponderado até agora, né? Então agora a avó está reagindo, né? Do minuto 11 ao 23. Então, olha. Olha o problema, né? Daí ele disse, a gente quer ser, né, executado. Daí ele não faz mais, não precisa mais. Daqui ele vai para o inferno direto, né? E ele perguntou se acha que isso basta, e a avó estava falando, não seja orgulhoso. Tenha uma religião. E não vá ter religião por medo, mas para entender aquilo que você não faz sentido. Que para você não faz sentido. Entender que você é um espírito, que do outro lado tem espírito, e existem diferentes níveis de consciência, né? Expansão de horizonte, de aquisição de luz e pela sua clareza, né? A média conquistada, você vai pela afinidade, ou para baixo ou para cima, entre aspas, né? E sabendo disso, você consegue se orientar.
viu? Então, vá estudar, né? Vá aprender como é. Olha os livros dos Espíritos, os livros do Chico Xavier, tudo ensina. Como é a vida depois da morte? Se oriente, viu? Aquele que vai viajar, procura saber como é o lugar onde ele vai chegar. E a distância que tem que percorrer. E como chegar lá em segurança, não é assim? É assim, vó. E por que você não faz isso se você também vai viajar? Quando o seu corpo morre, o seu espírito continua. E sua aparência é igualzinha àquela que você tinha quando morreu. E aí vai ter que lidar com a realidade da vida. Saiu do mundo ilusório. Apagou o computador. E o jogo já não está. Né? Agora você tem que olhar para você mesmo e continuar a partir dali. É o que você construiu, você vai ter. A luz que você ativou dentro de você é a única coisa que vai poder tirar você do escuro. Se não tem luz, não ativou luz, vai ficar no escuro. Aonde outros já estão há muito mais tempo. E quem vai ter mais força? Você? Não vai ser você. Viu? Então, ele disse, vocês que são ateus, vocês não contemplam a ideia que poderia estar errado, né? Daí, olha, como que é verdade isso, né? A gente não contempla a ideia de que pode sim estar errado. Pode. E em tudo, seja humilde, viu? O que você acha que é certo, pode não ser. E o que você acha que é errado, pode não ser. Isso é ter humildade. Você pode dizer, não existe espírito. E se você estiver errada, minha neta, e existir? Daí eu nada. Aí você vai ter que recomeçar. É como que se dissesse, eu estou no primeiro ano do ensino médio e não tem faculdade, não tem conhecimento superior a esse que pode ser útil para a minha vida. Daí você não acessa o conhecimento que tem e não tira o benefício daquilo. E um dia, mais cedo ou mais tarde, quando você deixa de se apegar a essa ideia, tomá-la como verdade, daí você vai ter que recomeçar. Viu? Do ano 1 da faculdade, né? E às vezes até voltar, porque o conhecimento que você adquiriu já não serve mais. Voltar pro primário lá, né? Que situação é essa, né? Então contemple a ideia de que você pode estar enganada em muitas coisas. Isso é ter humildade. Daí ele disse o que Pilatos disse a Jesus. Você não está tendo a sabedoria de que eu tenho o poder de você ser sorto ou você ser morto. Daí o demônio olhou bem para o olho dele, né, incorporado. Ele disse, você não poderia ter poder sobre mim se debaixo não te fosse dado. Olha que analogia que fez, né? É como que se dissesse, né? Existe uma rede do bem e existe uma rede do mar, né? Onde existe um certo respeito em função do amor aos filhos de Deus e respeito pela dignidade e o tempo de cada um, né? Coisas que a gente ainda não entende, né? Essa relação entre luz e sombra. Desse jeito. Daí chegou um convidado do psiquiatra. Daí ele levantou preocupado. Daí ele disse, o que você está fazendo aqui, filho do cordeiro? Que é o padre, né? Que tinha chegado. E ele levantou preocupado, que não queria ser queimado, né? Tipo exorcizado. Daí o padre já chegou na porta ali, né? E conversou com o psiquiatra, antes de falar com o possuído, né? Disse, isso é loucura, viu?
É a TV, os filmes, o cinema, essas coisas, enche a cabeça das pessoas de metáfora, daí ela sai achando que é essas coisas. Mas o que incomoda, aí chegou para falar com, chegou perto, né, do demônio. Então o demônio meio que se acalmou, e no filme você não entende por que ele estava tão, né, e de repente se acalmou. Daí ele olhando, o padre olhando para ele, disse: o que incomoda são nossos medos e pensamentos desordenados, como que se estivesse falando com Eduardo, o dono do corpo. Daí o demônio se acalmou, ele falou: como assim? Ele disse: o padre, eu nunca fiz exorcismo, nem nunca vou fazer. Pode ter certeza. Eu não acho que é por aí. Daí o demônio perguntou: você está brincando que você é um padre que não acredita em possessão? Não, tudo coisa da cabeça, dificuldade, né? Eu entendo os medos profundos das pessoas. Elas se fecham, né, para a realidade da vida, tudo. E tanto os medos quanto o pensamento desordenado causa isso. E o padre ali, né, dando pra gente a lição de que não lide com aquilo que você não sabe. Viu? Você pode até sair ileso daquela interação, mas se tornou inútil, né? Podendo resolver, não resolveu nada. Então, se você vai lidar com alguém que está possuído, você não acredita em possessão. O psiquiatra já está lá para isso. Você foi fazer o que lá? O profissional da saúde, ele trabalha fora, né, dos limites religiosos, espirituais. Supostamente, né? Não é necessário. Se soubesse, né, ajudaria. Porque muito problema psiquiátrico tem origem, não é, todos têm origem no espiritual, né? Mas algum tem origem nessa vida. E dava até para ser tratado, se fosse bem orientado, bem encaminhado, pelo conhecimento mais ostensivo do profissional da saúde, né? Mas está mudando, graças a Deus, né? Cada vez mais gente vai entendendo isso. E aí, ele é o demônio meio que falando para ele, né, dizendo: olha, você nem sabe como agora, graças a você estar aqui, se eu soubesse de tudo isso, eu tinha deixado você vir antes. Você nem sabe como eu me sinto bem com você aqui e tudo. Daí o padre falou: se você quiser eu fico. Ele falou: não. Acabou a nossa prosa agora. Pode ir embora. Não preciso que você fique aqui. Vai que eles percebam que o exorcismo capaz faria ele se sentir doído, né? Porque é isso também, viu? Tem muito espírito que se acha muito superior, e ele constrói uma realidade onde existem leis que ele mesmo às quais ele mesmo se submete. Você veja, se ele é um espírito das trevas e o exorcismo faz mal para o espírito da treva, não tem como ele como quer dizer, né, se retirar daquela equação, e ela atinge ele. E esse é o problema para as pessoas que constroem castelo na areia. Está submetido às respectivas leis do lugar aonde decidiu existir, já seja por falta de conhecimento de existir alternativa, ou por gozo de permanecer ali. Decidiu existir em determinada realidade, você se submete às leis que nela funcionam. Viu? Que compreensão profunda é essa, né? É verdade, é uma compreensão muito profunda essa. Que coisa, né? Muito boa. É tudo.
Daí tudo, como que dizem, né? O padre se retirou. Daí o psicólogo falou, né? Aí você viu só o que o padre falou? Padre Luiz, né? Provou que os demônios não existem. Viu? Que nada, não existe. Daí o demônio falou, farsante. É um farsante. Daí ele disse, você está sendo irracional, vá. Achando que estava falando com o Eduardo, né? Daí o espírito falou, eu sou o ser mais racional que você vai encontrar. E olha o que o psiquiatra falou, prove então que você é o demônio, vai. E o demônio olhou para ele assim, engrossou a voz e falou, me convida a entrar em você. Me convida para entrar no você. Vai, me convida. Daí o profissional da saúde disse, não vai. Daí o demônio, olha, ele disse, você é ateu é outro farsante. Você tem medo de provar a validade das suas próprias convicções? O que aconteceu? Cadê o bonzão? Isso nos convida a refletir muito, né? Se você é ateu e ali não tem demônio, qual que é o seu problema de convidar ele para entrar no seu corpo? Que não entra, né? Ele domina de fora, né? Acoplando. Então, a gente faz isso muitas vezes, né? A gente diz que é o forte, mas na hora do vamos ver, a gente fala, mas sabe como que é? Melhor não. Eu não tenho superstição, mas não basta ter uma escada que você não passa por baixo. Eu não tenho superstição, mas não basta ter um gato preto que você já sai de perto. Ai, meu Deus, o gato preto vai trazer 7 anos de azar para mim. Olha o problema. Tenha convicção e viva de acordo com as suas convicções. Por isso a gente deve estudar e se informar sempre, né? Então, passou mais de 1 hora que a avó falando, né? A avó vai terminar o primeiro react aqui, dependendo se vocês quiserem, a avó continua, viu? Até mais pra frente no firme. E até, quem sabe, termina o firme, né? Se vocês quiserem, a avó faz, viu? Comenta, né? Como que dizem, se vocês gostaram, as partes que vocês mais gostaram. E se vocês querem que a avó continue, viu? React do firme Neférios. Acho que é assim que chama. Então, você nunca deve ter medo de provar a validade das suas convicções. Porque se tem, no fundo, nunca foram convicções, ou se foram, nunca estiveram assentadas sobre uma, como que dizer, né? Uma pedra angular, uma estrutura solidificada. No primeiro desafio, como que dizer, né? Enfraqueceu. E é desse jeito. Então a avó fala para você. Se oriente, ore, vigie, procure conhecer a realidade em que você vive, porque você está aqui, para onde que você vai. Procure entender a razão de ser das coisas. Todo dia leiam um pouquinho do livro dos Espíritos, da série do André Luiz. E saiba que existe tanto esse mundo quanto outro. E não tem que ter medo de nada. Porque para entrar na sua vida e te fazer mal, precisa do seu convite constante. Constantemente. E se você pensa coisa boa, fala coisa boa, estuda coisa boa, sente coisa boa, você só vai ter afinidade com isso. E os bons espíritos virão, vão te inspirar, vão te direcionar.
E nunca veja esse espírito trevoso como maldoso. Eles só ignoram a própria luz. Viu? A gente só deve, algum diz, né? Temer a própria ignorância, porque é ela que leva a gente a gostar do indizível, do ingostável, querer ser o insível, o insondável. Ou seja, você vai construir um castelo na areia e vai marcar encontro com a frustração. Essa frustração vai remeter você à afinidade com tudo aquilo que você quer a distância, né? E quer a distância porque vê valor em está bem distante daquilo que é destrutivo. E não é destrutivo por maldade. Esses espíritos são destrutivos porque vê valor nisso, e vê valor nisso porque encontra gozo nisso. E ao encontrar gozo nisso, satisfaz o vício, né, do bem-estar. Mas por ser passageiro temporário, vai ter, né, aquela, como que dizer, síndrome da carência. A pessoa está com carência daquilo, aquele vício que ela não satisfaz, e ela vai fazer tudo para ir de atrás e conseguir o gozo que se educou a necessitar. Então, muito cuidado com aquilo que você constrói em termos de personalidade e os limites que você coloca para você mesma, para você mesmo, porque é debaixo daquela régua e daquelas leis que você vai ter que viver. Seja tão expansivo quanto possível. E o caminho para isso é o Evangelho de Jesus. E os ensinamentos do Cristo. Viu? Então vá, anjo de luz. Ai, gostei, né? Não tenha medo, viu? De provar a validade das suas próprias convicções. E você vai ver se elas são mesmo fortes. Viu? E verdadeiras. Na graça de Deus. Então vá. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Beijo da vó pra você. Viu? Beijo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça e busca compreender esta e as outras realidades, a razão da encarnação e o propósito e nossa missão. Hoje, amanhã e sempre. Viu? Então vá, anjo de luz. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto com mais. Se assim vocês quiserem, for da vontade de Deus, né? Nesse firme, né? Férios, né? Fomos fazendo o react até o minuto 23, na graça de Deus.